Nos últimos anos, a gente tem visto um comportamento cada vez mais claro, a ascensão do mercado vintage. E isso é muito interessante porque não é um comportamento isolado que a gente começou a ver a partir de 2023, 2024 ou 2025. É algo completamente geracional. Eu acho que o grande fator motivador para eu gravar esse vídeo, para preparar esse conteúdo para vocês, foi um vídeo que eu vi recentemente da Ana Gandhi. A Ana Gandhi é uma das pessoas que eu mais falei no ano passado com relação aos looks que ela estava fazendo e a nova proposta que ela estava dando para a carreira dela, muito voltada para se associar com moda. E a associação que ela estava fazendo com moda era muito voltada também para empenhos junto com marcas vintages, para fazer garimpos muito interessantes. E para mim ela é um belo exemplo da união do mercado vintage com a geração Z. E é exatamente esse o ponto que eu digo para vocês, que para mim esse não é um comportamento isolado, mas é um comportamento geracional que faz parte do dia a dia da gente. Desde que a geração Z começou a virar objeto de estudo dentro da indústria da moda, que eu acredito que foi ali por volta de 2020, uma coisa sempre apareceu no topo das análises, que era a grande preferência que esse público, em especial, tem pelo mercado vintage. Várias pessoas, por exemplo, têm mostrado isso com as suas curadorias que têm sido feitas com cada vez mais frequência dentro do mercado da Europa, por exemplo. E, curiosamente, esse mercado é um mercado que não enfraqueceu quando ele virou mainstream, mas, na verdade, ele se fortaleceu, criando filas, gerando desejo, muitos vídeos, inclusive, fazendo indicações de quais são os brechós favoritos de grandes celebridades, como a Bella Hadid. E, como eu disse, esse é um comportamento que não só está permeando nós, pessoas comuns que nos vestimos para o dia a dia, mas também celebridades. As celebridades, os artistas, estão resgatando com cada vez mais frequência peças icônicas de arquivo, e isso acaba, consequentemente, ajudando a legitimar o vintage como algo autêntico, importante, como status, autenticidade e até mesmo cultura. Algumas pessoas ficaram bastante conhecidas dentro desse mercado por ser pessoas muito inteligentes dentro do mercado de moda, porque elas sempre estão usando roupas vintages. Então é algo que te dá um status não só de reconhecimento, mas também de uma pessoa que realmente entende daquele mercado. Acho que um dos exemplos que quase todo mundo vai pensar quando a gente fala sobre celebridades resgatando roupas vintages é do fatídico Met Gala, em que Kim Kardashian teve a ideia de ir com o vestido de Marilyn Monroe. Dentro do próprio clã Kardashian-Jenner, a gente tem a Kendall como uma grande fã do mercado vintage e usando algumas das produções mais legais dos últimos anos. E, é claro, a minha pessoa favorita da moda dessa geração, que é Zendaya, uma grande rainha do mercado vintage também. Bom, e por que importa pra gente perceber que esse é um comportamento geracional e por que importa pra gente também perceber que esse é um comportamento que permeia a mente das celebridades nas últimas produções que eles têm feito? Porque o fascínio da geração Z tá completamente relacionado a dois desejos profundos: exclusividade e originalidade. A gente vive num mundo cada vez mais acelerado. Eu até vi um post recentemente que o maximalismo é algo considerado perda de tempo, porque a gente não tem mais tempo para fazer essas roupas. Então, em um mundo em que as roupas estão cada vez mais parecidas, as roupas estão cada vez mais simples, ter algo diferente e original é o suprassumo de qualquer pessoa que quer se relacionar junto com esse mercado de moda. A gente trabalha com coleções cápsulas, collabs, drops, marcas que fazem coleções todos os meses, 6 coleções sendo apresentadas por ano em marcas mais grandes, em grandes maisons de luxo. Ou seja, a gente trabalha com ciclos de tendência super curtos e tudo isso faz com que, consequentemente, a moda fique cada vez mais temporária. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem um mercado vintage que parece trazer todo o oposto desses sentimentos que as pessoas estão tão cansadas agora nesse ritmo frenético. A gente tem peças únicas, com história, com grandes coleções por trás. E para uma geração que valoriza narrativas, histórias e que gosta muito de postar coisas diferentes, isso é praticamente encontrar o ouro. Outro ponto que a gente não pode deixar de mencionar é o fator ambiental, que no início, quando a geração Z começou a ser estudada pela grande indústria da moda, a maioria das matérias falavam que a grande obsessão que essa geração tem com o mercado vintage estava ligada à sua preocupação ambiental. Acontece que a gente cresceu com uma grande crise climática estampada na nossa cara, então escolher roupas que já existem e permear um pouco mais esse ciclo delas dentro da usabilidade parece mais justo. É uma escolha de consumo que fala sobre consumir com mais responsabilidade, mas também não deixar suas escolhas completamente de lado. Na verdade, às vezes é encontrar roupas ainda melhores do que tu encontraria hoje em dia. Pessoalmente, eu acho que esse sim pode ser um fator determinante para essa nossa geração, mas eu não acredito que seja o fator mais determinante para essa escolha. Eu acho que usar vintage e ser considerado sustentável é muito positivo para essa nossa geração, mas não é ainda o fator determinante para a escolha de compras para todo mundo. Mas eu acho que a coisa mais interessante sobre esse mercado é a gente perceber que o vintage mostra pra gente todos os dias, quando ele
aparece em grandes produções, ou enfim, a gente vê alguém usando uma roupa incrível que é de brechó, que a moda pode ser cíclica, mas sem ser descartável. Quando a gente vê principalmente uma grande celebridade usando uma peça vintage, que ultimamente ter pessoas usando peças vintages em grandes eventos é símbolo de que aquela pessoa vai ser a mais comentada e a mais bem vestida, é mostrar que o design também não tem prazo de validade. No fim, o que a gente pode falar sobre esse grande comportamento geracional é que a obsessão pelo mercado vintage não tá ligada só à nostalgia de outros tempos. Ela tem vários fatores por trás. É sim uma resposta ao excesso, ao consumo super acelerado, mas principalmente uma grande busca por exclusividade em uma geração que a gente cada vez mais vê coisas iguais, coisas parecidas, coisas replicáveis e coisas viralizáveis acontecendo todos os dias. Encontrar uma coisa diferente no meio de tudo isso, encontrar algo exclusivo no meio de tudo isso, é simplesmente precioso. O mercado de segunda mão tem a vantagem, claro, quando a gente não tá falando sobre mercado de luxo de segunda mão, de ser relativamente mais barato do que compras em uma loja padrão. É um jeito de recuperar a exclusividade num mercado hiper saturado, dar aquele status que eu falei pra vocês de ser uma pessoa, nossa, que conhece moda pra realmente ter acesso a essa peça. Além, é claro, do fator sustentabilidade, que apesar de as matérias falarem que é assim o maior impulsionador pra isso, eu acredito que é uma vantagem sim pra essa geração, mas não é o seu principal motivo pra busca dessas compras. O vintage se tornou uma das maiores linguagens de comunicação de moda que a gente tem hoje e provavelmente esse comportamento não vai acabar nunca, na minha opinião. Enfim, me conta nos comentários o que vocês acham sobre esse mercado, qual é a opinião de vocês sobre quais são os verdadeiros motivos pela obsessão dessa geração com esse mercado vintage. Se vocês realmente acham que o grande motivo para isso é o que as matérias falam, de que a sustentabilidade é o principal fator de escolha para essa geração comprar no mercado vintage. Enfim, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like, um comentário, tudo que vocês sabem que é super importante. E é isso, um beijo, eu sou a Anne e até amanhã pro próximo vídeo.